Você pode não gostar do Jorge Soros, mas devia prestar atenção ao que ele fala mesmo assim. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Jorge Soros escreveu um artigo que tem dado muito o que falar entre investidores e especialistas em geopolítica por aí. O artigo, publicado semana passada no Wall Street Journal, se intitula "A ditadura de Xi Jinping ameaça o Estado chinês". Nesse artigo, ele diz que Xi Jinping é a maior ameaça às sociedades livres que existe no momento. Adverte que o líder chinês tem apostado na ditadura, transformou o Partido Comunista em um bando de bajuladores e que isso coloca o partido em risco de colapsar em muito pouco tempo. Muita gente associa Jorge Soros com a esquerda, então parece estranho ele criticando o líder do maior país comunista que ainda luta para provar que comunismo pode funcionar. Mas deve-se levar em conta duas coisas. Primeiro, que a briga dele é com Xi Jinping em específico. Ele aparentemente não tem nada contra o Partido Comunista Chinês ou a orientação socialista do país. Ele critica especificamente Xi Jinping, e pode-se entender até que ele quer corrigir os rumos do governo comunista chinês, não liberar o povo chinês do comunismo, nem liberar o mundo da ameaça militar chinesa. Segundo, que essa ligação de Jorge Soros com a esquerda é incidental. Já explicamos em outros vídeos que o foco original dele são as sociedades abertas, Open Societies, daí o nome da fundação dele, conforme descritas no livro As Sociedades Abertas e Seus Inimigos, de Karl Popper. Karl Popper foi um filósofo inglês que tinha visões bastante libertárias sobre o mundo. Ele era frontalmente contrário às ideias socialistas e comunistas comuns até então na Europa. Criticava fortemente o totalitarismo dos estados socialistas. As sociedades abertas, ou Open Societies, deveriam ter governos, na visão de Karl Popper, que garantissem o mínimo de segurança física e social para a sociedade, mas fora isso deveriam evitar ao máximo intrometer-se, principalmente limitar liberdades. Não deixa de ser uma visão minarquista, poderia até ser vista como libertária. Mas lógico, como explicamos no vídeo Quem é Jorge Soros, aqui no canal, o problema dessa visão de que o governo precisa apenas fornecer o mínimo de segurança é problemática, porque obviamente pessoas vão discordar do que está incluído nesse mínimo de segurança. Melhor visão é do amigo do Karl Popper, o Friedrich Hayek, que considerava que governos sempre vão falhar no planejamento de qualquer coisa que façam, simplesmente por não ter a informação necessária para tomar tais decisões. Assim, mesmo que Jorge Soros tenha, por hipótese, um ideal nobre, ele falha miseravelmente ao apoiar entidades esquerdistas que violam o PNA e a ética libertária, desrespeitam direitos fundamentais pessoais da liberdade, propriedade privada e autopropriedade. Esse erro conceitual dele acaba fazendo ele trabalhar contra a liberdade na maior parte dos casos, favorecendo grupos que não querem liberdade de fato, apenas um outro tipo de ditadura. Ainda assim, o dinheiro é dele, ele dá para quem ele quiser. Porém, mesmo que você discorde da visão política do Soros, é importante ouvir o que ele fala. O cara pode ser muitas coisas, mas um idiota ele não é. E na minha visão, ele está apontando o mesmo problema da China que eu já apontei há algum tempo. O regime chinês está perto de desabar. Mas o artigo dele traz mais informações que eu mesmo não sabia. Vamos dar uma olhada. O pai do Xi Jinping foi Xi Zongchun, um revolucionário comunista altamente leal a Mao Zedong. Ele chegou a ser vice-presidente do Congresso Comunista Chinês, porém caiu em desgraça quando Mao faleceu e Deng Xiaoping chegou ao poder, na década de 1980. Mao sempre foi um comunista linha dura, stalinista centralizador. Tudo quem decidia era o partido de forma geral e ele de forma particular. A centralização de decisões, na visão de Mao, é o que resolve todos os problemas de uma nação. De forma não surpreendente, a centralização absoluta dele levou a economia chinesa à derrocada completa. Deng resolveu mudar a direção das coisas, permitiu o livre mercado, criou um sistema pelo qual os chineses poderiam ter imóveis, criar empresas, trocar produtos. Ele fez isso exatamente porque percebeu o caminho ruim que a China estava tomando e que todos os países comunistas estavam ficando para trás. Enquanto o mundo capitalista inovava, aumentava sua produtividade, crescia num ritmo cada vez maior, a União Soviética e a própria China ficavam para trás. De fato, há quem diga que a China só é comunista hoje em dia por conta das reformas de Deng. Ele livrou o país da derrocada similar à soviética, que seria inevitável na China mais alguns anos depois.
Porém, muitos consideram que a China deixou de ser comunista ao adotar o livre mercado em tantas atividades. Deng tinha uma resposta para isso. Não importa se o gato é branco ou pardo, importa é que caça rato. Soros lembra que até apresentou os reformistas do Partido Comunista Chinês aos reformistas do Partido Comunista Húngaro para que eles trocassem ideias sobre como reformar o comunismo, ressaltando a visão gradualista que aceita comunismo como ideia válida, né? O que mostra como o pequeno minarquismo do Popper pode acabar sendo estendido até acomodar o comunismo inteiro. Pelo menos eram reformas visando menos comunismo. Lógico, tais reformas desagradaram muitas pessoas no Partido Comunista Chinês. Não foi algo fácil de ser implementado. Deng brigou com muita gente lá dentro, inclusive com Xi Zongjun, o pai de Xi Jinping. E esse foi demovido para um cargo subalterno, o que fez, na época, com que Xi Jinping, ainda criança, tivesse que estudar em colégios menos badalados, longe da capital. Deng, além da liberdade econômica, também criou alguma liberdade política. Embora seja um partido único, existem dentro do Partido Comunista Chinês várias correntes diferentes. Ele criou o Conselho Permanente do Politburo, um grupo de importantes figuras dentro do Partido Comunista que decidem os rumos do país. Também implementou a rotatividade de presidentes para evitar ditadores vitalícios. Tanto que, depois de Deng, houveram dois grandes líderes, Hu Jintao e Jiang Zemin, antes de Xi Jinping tomar o poder. Além disso, em tese, em 2022, Xi Jinping deve deixar o poder, com outro líder sendo eleito em seu lugar. E é aqui a origem do problema. Xi Jinping se beneficiou enormemente das reformas feitas por Deng Xiaoping, na verdade a China como um todo. Mas ele não vê o sucesso da China como obra da liberdade patrocinada por Deng. Ao contrário, acredita que a China cresceu justamente após Deng ter saído do poder. E a fase ruim da China teria sido causada, na visão dele, justamente pelas políticas liberais de Deng, não pela desastrada gestão de Mao. Some-se a isso a briga familiar por ele ter visto seu pai ser exilado, e você entende a visão de Xi Jinping diametralmente oposta à de Deng Xiaoping. Xi quer continuar no poder. Ele colocou como seu objetivo tornar a China a maior potência mundial, para a glória do comunismo. Mas isso não vai acontecer até 2022. Xi precisa de mais tempo. O problema é que ele não pode, pelas regras de Deng, ser reeleito. Toda a briga que vemos acontecer na China nesse momento é justamente a briga de Xi por mais poder. Ele precisa gerar unanimidade no partido o quanto antes para mudar essa regra e permitir sua própria reeleição ano que vem. Segundo Jorge Soros, o ataque a milionários na China, Jack Ma, Sam Dawu e tantos outros que foram presos, mortos ou sumiram, vem exatamente da pressão de Xi Jinping para evitar qualquer tipo de dissenso, qualquer pessoa que possa ameaçar seus planos. Qualquer um que não concorde com ele, que não seja um aliado dele, precisa ser silenciado. Xi colocou nas grandes empresas da China membros do Partido Comunista que têm precedência na decisão até sobre os presidentes das empresas. Ou seja, em última análise, estatizou a gestão dessas empresas. Isso está levando as empresas à estagnação, porque as decisões agora requerem burocracia e aprovação do partido. Tudo isso para evitar uma ruptura econômica, porque a maior imobiliária chinesa, a Evergrande, está com dificuldade de rolar suas dívidas, estagnada com a crise do mercado imobiliário chinês. Para prevenir problemas, ou pelo menos para adiá-los para depois de 2022, Xi cercou-se no Conselho Permanente do Politburo de yes men, ou bajuladores, pessoas que sempre aprovam o que ele quer fazer. Agora ele lidera o governo com mão de ferro e sem ninguém para corrigir seus rumos, para dizer que tem algo errado. Pior, ele vai manter isso até 2022 para garantir a sua continuidade no poder. Depois disso, ninguém sabe o que será da China. Um líder que não tem ninguém para criticar seu trabalho é uma posição muito confortável, porém arriscada. Governos tomam decisões ruins sobre a sociedade porque mesmo um grupo de pessoas capacitadas vai ter menos informação que toda a sociedade. Uma única pessoa, então, sempre vai estar ainda pior do que um grupo, sempre vai estar ainda mais aquém da necessidade. No final, se governos são ineficientes sempre, ditaduras são ainda mais ineficientes. Nesse ponto, eu concordo com Soros. Xi Jinping e sua busca pelo poder, sua tentativa de calçar os sapatos de Mao Zedong, vai levar a China ao colapso. Não se sabe se antes ou depois de 2022. O grande problema aqui é que esse tipo de ruptura nunca é bom para quem está no país, e pode não ser bom para o resto do mundo, afinal, a China é uma potência militar.
Está claro que o artigo do Soros é um aviso para o Partido Comunista Chinês. Por mais que seja conveniente para o partidão reconduzir Xi na eleição do ano que vem, isso é arriscado demais. Eu fico na dúvida agora. Não sei se torço para Xi Jinping continuar no poder e levar à quebra do regime chinês ou para sua derrota pessoal, mas porém a sobrevida do Partido Comunista Chinês lá na China. Em muitos aspectos, a China poderia estar melhor agora se não fosse a reforma liberal feita por Deng Xiaoping. Provavelmente o comunismo chinês teria sucumbido completamente mais ou menos na época que o soviético o fez. Se Mao tivesse vivido mais uma década, a China não seria comunista hoje. É triste esse tipo de pensamento. Desejo boa sorte ao povo chinês, vítima desse regime terrível e agora de um ditador. Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com. Cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!